Vamos tratar do nosso primeiro exemplo, então. O primeiro exemplo tem a ver com a dinâmica de uma grade computacional. Eu agradeço ao aluno Marcos Carvalho pelo exemplo. Isso é um trabalho que eu acho que ele fez, talvez como parte do mestrado dele, do doutorado dele. Ele me deu esse exemplo simples. Eu gostei do exemplo porque é real, né? Quer dizer, tem a ver com grade computacional, um assunto bem da moda, né? Em cloud computing e assim por diante. E, e é simples, é um exemplo simples, então dá para ver facilmente como a coisa funciona, como solucionar a relação de recorrência e tudo mais. Então imagine que você tem uma grade computacional. Lembra o que é uma grade computacional? É simplesmente um conjunto de recursos alocados sob demanda quando você precisa. Então você tem várias máquinas que são compartilhadas, que são usadas para satisfazer as demandas dos usuários, e o que é alocado para mim basicamente depende da demanda que eu tenho. Se eu tiver demanda por mais máquinas, eu espero receber mais recursos. Então, eu tenho uma grade computacional, existem máquinas que são compartilhadas, a quantidade de recursos que eu vou obter é a razão de crédito que eu possuo pelo total de créditos de todos os usuários. Em outras palavras, cada usuário tem uma coisa chamada créditos, e a fração de todos os créditos que eu tenho é a fração de todas as máquinas que eu vou receber num certo momento. E se eu receber um certo número de máquinas, eu vou consumir esse número de créditos e, portanto, o número de créditos vai diminuindo, ok? A gente não vai modelar aqui a situação em que eu recebo créditos. Eu só vou começar com uma certa quantidade de créditos e os créditos vão diminuindo à medida em que eu vou usando os recursos. Nós vamos supor o tempo discreto. Em cada instante de tempo eu vou obter máquinas da grade computacional. Meus créditos serão subtraídos pelo número de recursos que eu recebo. E o que eu quero é achar a função de tempo que expressa os créditos que eu tenho, né? Eu inicio com um certo número de créditos, eu quero saber como é que esses créditos vão decair com o tempo. Eu quero caracterizar, achar a função da dinâmica ao longo do tempo. Então vamos formalizar este problema. Eu tenho as seguintes variáveis. Eu tenho m, o número de máquinas na grade computacional, n, o número de usuários. A média de créditos dos usuários é C barra. Então, isso significa que o total de créditos é constante. Okay? Isso é uma suposição que a gente faz nesse modelozinho. O total de créditos é constante. Já que eu tenho total de créditos constante, número de usuários constante, então a média dos créditos vai também ser constante. CI de T é o que me interessa, é o número de créditos que o iésimo usuário tem no tempo T, onde T é o tempo discreto, T igual a 0, 1, 2, assim por diante. Eu vou iniciar, o iésimo usuário vai iniciar com CI de 0 créditos. Ok? No tempo T, o iésimo usuário vai receber esta quantidade de recursos, R sub IT. E pelo que eu falei, nós temos a seguinte relação. Nós sabemos que R IT é a fração de créditos que eu tenho vezes o número de máquinas. Né? Lembra que eu recebo do total de máquinas a fração delas correspondendo à fração de créditos que eu tenho. Quantos créditos eu tenho? CI de T. E qual é o total de créditos? C barra vezes N. Portanto, eu tenho essa relação aqui. Meu objetivo, portanto, é achar CI de T para um usuário de interesse, qualquer usuário CI, cujo valor inicial de créditos eu saiba. Essa equação de recorrência que a gente vai bolar agora é muito simples, ela vai ser muito fácil de solucionar. Vamos dar uma olhadinha. Aqui está a solução. Como eu vou examinar apenas um usuário, eu vou esquecer do índice I, então estou atrás de achar CT. Eu tenho esta equação essa relação de recorrência. O que eu tenho no tempo T de créditos é o que eu tinha no tempo anterior,
menos os recursos que eu recebi no tempo anterior e, portanto, consumir os meus créditos. E eu sei que R de t menos 1 é simplesmente, como a gente viu aqui em cima um pouco mais, eu tenho essa relação aqui. Se eu plugar essa relação dentro da minha relação de recorrência, eu vou ter simplesmente que Ct é igual a Ct menos 1 vezes uma certa constante que será menor do que 1, né? Essa constante será menor do que 1 e, portanto, os créditos vão diminuindo com o tempo, ok? Agora, vamos tentar solucionar essa equação de recorrência, o que significa achar um valor fechado, uma forma fechada, não recursiva para C de t. A gente pode fazer isso usando uma inspeção, uma iteração que a gente faz na mão. Eu, sabendo C0, eu posso calcular C1, simplesmente usando esta relação aqui. De C1 eu posso achar C2, que vai me dar este valor aqui. Depois eu posso achar C3, e em geral eu posso chutar que Ct será este valor aqui. E você poderia provar isso. Isso aqui é apenas um chute, mas eu poderia provar que isso é verdade usando o método de indução. Eu não estou provando aqui, mas você poderia fazer isso se fosse o caso. Então aqui está a solução. C de t igual a C de 0 vezes 1 menos m dividido por C barra n elevado a t, onde t é o tempo discreto. Vamos ver um exemplo numérico disso, só para concretizar um pouco as ideias. Vamos supor que eu tenha 1000 máquinas, 50 usuários. Vou iniciar um determinado usuário, que é o que me interessa. Inicia com 500 créditos. E vamos ver então o comportamento do meu número de créditos ao longo do tempo, caso eu tenha uma média de créditos de 50, ou de 100, ou de 200, e assim por diante. Então você pode ver aqui o gráfico do que ocorre. Se eu tiver, por exemplo, uma média de 50 créditos para cada usuário. Então, eu que começo com 500 créditos, tenho muito mais do que a média, eu devo receber, portanto, muito mais recursos e, portanto, os meus créditos vão diminuir mais rapidamente. É o que você vê no vermelho, em vermelho aqui. E se tiver uma média maior, por exemplo, uma média de 400, seria a figura aqui roxa, eu vou ter, portanto, uma queda menos acentuada, menos rápida dos meus créditos, ok?